Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Por conta dos altos investimentos feitos pelos grandes clubes, vencer uma competição continental tem sido uma missão cada vez mais difícil. Pode ver, seja na Europa ou até mesmo aqui na América do Sul, o troféu tem sido disputado todos os anos praticamente pelas mesmas equipes. Ou seja, as zebras, que no futebol são aqueles vencedores inesperados, estão ficando muito mais raras. Por conta de diversos fatores, na CONCACAF, historicamente a diversidade de campeões é bem mais presente do que qualquer outro continente. Se levarmos em consideração toda a história da Liga dos Campeões local, que originalmente começou a ser disputada no final dos anos 60, quase 30 clubes de 9 países diferentes já levaram para casa o troféu. Entretanto, de todos esses vencedores, sem dúvidas, um dos casos mais inusitados e ao mesmo tempo mais misteriosos é o do Atlético Espanhol, uma franquia mexicana que surgiu e sumiu de uma maneira tão bizarra que até hoje poucas pessoas sabem de sua existência. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta então a história desse, entre aspas, campeão fantasma. Confere só! O ano era 1971. Na época já considerado um clube popular no México, o Necaxa vivia sérios problemas financeiros. Afundado em dívidas e sem o apoio de grandes patrocinadores, o time, que na época tinha sua sede na Cidade do México, não estava conseguindo honrar os seus compromissos básicos e por isso corria até sérios riscos de punições administrativas. Diante desse cenário, a alternativa encontrada por Julio Ovañanos, o principal acionista da franquia, foi vender o Necaxa para um grupo de investidores espanhóis, liderados por um empresário chamado Antônio Ordóñez. Até aí tudo bem, afinal, a chegada de investimentos estrangeiros parecia ser uma saída interessante para o clube. O problema é que esse grupo espanhol, sem levar em consideração a torcida, muito menos a história, achou por bem simplesmente transformar o Necaxa em outra equipe. Surgiu então, em outubro de 1971, o Atlético Espanhol. A ideia de Ordóñez e dos demais sócios com essa polêmica mudança era reviver uma espécie de rivalidade entre mexicanos e espanhóis. Na cabeça deles, a franquia precisava ter rivais a nível nacional e não apenas na Cidade do México. Por isso, na teoria, eles preferiram acabar com o Necaxa e, entre aspas, começar do zero com esse novo projeto. Uma situação no mínimo bizarra, mas, infelizmente, não tão rara no futebol mexicano. Bom, mesmo diante da pressão da torcida do Necaxa, que em nenhum momento aceitou essa mudança, o Atlético Espanhol estreou na elite mexicana em 1972. Usando as cores branca e preta, numa referência ao Real Madrid, e também adotando um touro como símbolo, a equipe teve uma certa dificuldade no início, chegando até a lutar contra o rebaixamento. Mas pouco tempo depois, virou quase uma referência do futebol mexicano. Na temporada 1972-1973, o Atlético Espanhol chegou às semifinais do Campeonato Mexicano. Já na temporada seguinte, foi a vez de um histórico segundo lugar, perdendo a decisão para a forte equipe do Cruz Azul. E esse resultado, apesar de frustrante, deu ao clube uma oportunidade de disputar sua primeira competição internacional, no caso a Liga dos Campeões da CONCACAF, que na época era conhecida como Copa dos Campeões da CONCACAF. E seria justamente nessa competição que os touros marcariam para sempre sua história no futebol da América do Norte e Central. Disputada entre junho de 1975 e março de 1976, a Copa dos Campeões da CONCACAF de 1975 foi um torneio de tiro curto. Contou com 18 equipes divididas em 3 zonas, sendo que apenas o campeão de cada uma delas avançaria para a fase final. Colocado na zona norte-americana, o Atlético Espanhol teve apenas um único adversário, o Monterrey do México, time escolhido para substituir a ausência do campeão Cruz Azul, e após um placar agregado em 2-1, passou para a fase final. Já na disputa pelo troféu, deixou para trás o Saprissa da Costa Rica e, por fim, com um placar agregado em 3-1, venceu o Forte Transvaal do Suriname, equipe que tinha 3 finais continentais consecutivas na época, faturando assim seu primeiro e único título da história.
Até hoje, nenhum outro estreante na principal competição de clubes da CONCACAF conseguiu ser campeão. É uma façanha realmente surpreendente e, ao mesmo tempo, difícil de ser repetida. O título continental deu ao Atlético Espanhol a chance de disputar mais uma competição internacional, que foi a Copa Interamericana de 1975, um torneio entre o campeão da CONCACAF e o campeão da Libertadores. Em jogos de ida e volta realizados em 1976, o título ficou com o Independiente da Argentina após disputa por pênaltis. Depois disso, o Atlético Espanhol seguiu fazendo boas campanhas no Campeonato Mexicano, na maioria das vezes terminando na parte de cima da tabela. Mas fora das quatro linhas, as coisas não seguiram como imaginado. O clube continuou sendo rejeitado pela torcida do Necaxa, não atraiu novos torcedores e, para piorar, também sofreu com a falta de patrocínios, uma vez que muitas empresas não queriam associar sua marca a um time que, teoricamente, era rejeitado pelo povo mexicano. Logo, em maio de 1982, o Atlético Espanhol entrou em campo oficialmente pela última vez. Cansados da situação, o grupo de empresários espanhóis desistiu do projeto e vendeu a franquia para o grupo Televisa, que imediatamente trouxe o Necaxa de volta. Com isso, a emissora de televisão se tornou a primeira empresa a possuir 2 times na primeira divisão, já que na época o América já estava no controle deles. Levando em consideração os 11 anos de existência, o Atlético Espanhol somou na elite mexicana 429 jogos, sendo 148 vitórias, 134 empates e 147 derrotas. Já o maior artilheiro da história do time foi um brasileiro. Entre 1977 e 1980, Carlos Eluir Peruzzi marcou 84 gols. Vale destacar que o Necaxa não incorporou a conquista da Liga dos Campeões de 1975. Eles conseguiram o seu próprio troféu na competição de 1999. Com isso, o Atlético Espanhol é um dos poucos casos de vencedores continentais que simplesmente não existem mais. E antes de terminar, para os fãs do trabalho de Roberto Gomes Bolanhos, uma curiosidade. No filme El Chanfle, estreado pelo próprio Chespirito, o time que toma vários gols do personagem principal em um sonho é justamente o Atlético Espanhol. Pessoal, a ideia é seguir contando as histórias de alguns campeões continentais que não existem mais. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!